Nesta semana em Quando Me Apaixono, depois de ir ao velório de Agatha, Constanza chega em casa sozinha e decide ligar para César. Ela pergunta ao rapaz se ele está disponível para tomar um café e o moço topa na hora. Renata chega ao velório, agradece Matias e se abraça em Adriana. Em Enseada, Matilde leva a madrinha para conhecer Carlos. Ele explica a Manuela que quando Renata chegar, a cozinheira pode combinar tudo com ela. Mas assim que o rapaz sai, Matilde se aboleta no sofá, colocando os pés na mesinha de centro. A mulher percebe que a afilhada está chateada, e a moça confessa que não quer que a esposa do patrão chegue. Com toda a paciência, Manuela explica que a garota precisa deixar Jerônimo de lado, pois seu amor, um dia, vai chegar. E na capital, o médico examina Roberta. Ele conta que a moça está com pressão alta e precisa ser monitorada constantemente, pois se continuar subindo, ela poderá ter pré-eclâmpsia. Roberta se apavora e quer saber do que se trata. O doutor explica que é um problema que pode surgir durante a gravidez e pode ser arriscado mais para a mãe do que para o bebê. Josefina pergunta se a filha precisa de repouso. O médico, então, afirma que se a pressão dela estabilizar, não haverá problemas, mas a pré-eclâmpsia só costuma ser muito arriscada quando surge no 5º mês de gravidez. Ele pede que a paciente vá vê-lo na próxima semana, para que seja feito um ultrassom e possam descobrir o sexo do bebê. A cara da Roberta é a melhor. Nesse meio tempo, Regina consegue um tempo para ficar sozinha, depois de despachar todo mundo de sua casa. Só para variar, a mulher começa a chorar, com a foto da filha nas mãos. No velório, Renata encontra seu pai e conta que o marido já foi para a fazenda. Gonçalo se preocupa, mas a moça comenta que os dois combinaram tudo. Porém, Matias percebe a tristeza no olhar de Renata. Do outro lado da cidade, Constanza desabafa com César e diz que, apesar de saber que deveria estar com o marido, não consegue ficar em sua companhia. O rapaz comenta que as decisões forçadas nunca acabam bem e ela resolve dizer que ele é muito maduro. O moço se irrita, falando muito sério, diz que não é um rapaz, mas sim um homem. Vendo que a mulher ficou sem graça, ele muda de assunto e pede a ela que não tome decisões, só porque o marido precisa, mas sim por querer aquilo. Olhando nos olhos da socialite, ele pega sua mão e avisa que a mulher pode contar com ele sempre que precisar. Em sua casa, Regina, recomposta, resolve ler o jornal e descobre que Agatha faleceu. Nesse meio tempo, Jerônimo chega sozinho à fazenda e conta que Renata não pode viajar com ele. Carlos quer saber o motivo e o amigo conta que a mãe da melhor amiga dela faleceu e a esposa precisou ficar na capital. Matilde, que não consegue segurar a língua, pergunta ao patrão se sua esposa já o abandonou tão rápido. O clima pesa. Jerônimo ignora a piadinha da moça e avisa que precisa descansar. Lázaro dá uma bronca na irmã, mas a garota continua falando sem parar. Em seu quarto, Jerônimo vê o lençol com as iniciais dele e da esposa e resolve jogar tudo fora. Na capital, o enterro de Agatha chega ao fim, mas Gonçalo percebe que Regina está acompanhando tudo de longe e pergunta por que ela não se aproxima do resto do pessoal que está presente. Ela explica que não queria causar problema, pois não sabia se a esposa dele estaria ali. O empresário resolve comentar que a vida acaba sempre fazendo com que os dois se encontrem, mas a fisioterapeuta frisa que só está ali por causa de Adriana. Renata vai consolar seu tio, que está chorando muito, mas quer saber por que Constanza não está com ele. Honório explica que ela até quis participar do enterro, mas não pôde, e pede para explicar os detalhes depois. Matias acompanha a Adriana. Regina aparece e cumprimenta a moça. Ela também encontra Renata e pergunta onde está Jerônimo, descobrindo que seu amigo viajou sozinho para a fazenda. Já em casa, Renata e Matias tratam de fazer companhia à amiga, que está desolada com o falecimento de sua mãe. E no interior, Carlos diz a Jerônimo que ele fez cagada em deixar a esposa na capital, mas o covarde coloca tudo no fiofó de Renata e afirma que foi ela quem quis ficar lá. O agrônomo continua questionando o amigo, mas acaba tomando uma carraspana de Jerônimo e cala a boca. No caminho dos dois, aparece Aurora, que se apresenta ao fazendeiro. Enquanto isso, Renata recebe uma mensagem de Augusto e resolve responder. Ela quer saber como o amigo soube de seu casamento e conta que o matrimônio aconteceu no dia anterior. Ela ainda conta que vai morar com o marido fora da capital, dizendo que espera que um dia os dois possam se reencontrar. Na sala, a coisa entre Matias e Adriana continua evoluindo e os dois se beijam novamente. Renata aparece bem na hora, estragando o clima, e o moço, sem graça, se despede, dizendo que precisa ir embora. A moça resolve comentar com a amiga que achava que ela e Matias eram só amigos,
mas pelo visto, são bem mais do que isso. Adriana, envergonhada, acaba confessando que sim. E do outro lado do mundo, Augusto vai fofocar com Alzira e descobre que Jerônimo chegou sozinho à fazenda, apesar de ter se casado no dia anterior, e ninguém sabe quando a esposa do rapaz chegará. Na casa de Adriana, Renata diz à amiga que está feliz pela relação dela com Matias, mas, prevenida, Adriana faz questão de frisar que aquele foi apenas o segundo beijo dos dois, e não sabe o que vai acontecer no futuro. Dando comida na boca da mocinha, Renata diz que bota fé no casal, mas Adriana diz que seu futuro está muito incerto, pois não sabe o que vai acontecer com sua casa e com seu pai. Sem saber de nada, Renata fica surpresa ao ver a amiga falar do assunto e pergunta se Adriana já sabe quem é seu pai. Matias chega em casa e comenta com Gonçalo que Renata deve viajar para a fazenda do marido no dia seguinte. A conversa dos dois acaba sendo interrompida por Martim, que entrega ao patrão os remédios encomendados por Josefina. Gonçalo fica preocupado, achando que a esposa passou mal, mas ela aparece e conta que Roberta desmaiou porque sua pressão está alta. E olhando bem para a cara de Matias, revela que a filha está grávida. Na casa de Adriana, Renata fica chocada ao saber que seu tio é pai da moça. A garota também diz que a situação é muito estranha e está preocupada com Constanza, que não gostou da novidade. Na mansão, Matias sente o cutuco. Gonçalo não acredita e resolve perguntar de quem é o filho que Roberta está esperando. Olhando furiosa para o enteado, a Bruaca diz: "A Roberta não tem namorado. O que a gente sabe é que a Roberta sempre te amou, e você foi o único homem com quem ela teve alguma coisa." Matias não aceita. Gonçalo quer saber o que o médico disse, e Josefina explica que a moça precisa ficar de repouso, pois, se a pressão subir, ela pode perder o bebê. E enquanto Matias vai ter uma conversinha com a irmã postiça, Josefina veste a cara de palhaça e começa novamente com seu show, chorando e dizendo ao marido que não sabe o que fazer, pois suas filhas estragaram suas vidas. O idiota, mais uma vez, cai no canto da sereia e promete à esposa que vão enfrentar a situação juntos, e o bebê que Roberta está esperando terá todo o seu apoio. A Jabiranga resolve fazer cara de agradecida e diz ao marido que logo ele terá um netinho. No quarto de Roberta, a moça faz cena e diz a Matias que não queria que ninguém soubesse de seu estado, pois também ficou muito surpresa. Matias pergunta à moça se o filho é dele, e a serpente do mal se prepara para dar seu novo bote. Pedindo ao moço que não revele nada a ninguém, ela conta que o filho é de Jerônimo, e que os dois ficaram juntos antes da festa de boas-vindas do rapaz. A moça ainda diz que Jerônimo a embebedou, a seduziu e a enganou, mas fez tudo porque simplesmente não suportava vê-lo com Renata. E como a fruta não cai longe do pé, o idiota Júnior cai na baboseira da infeliz, que continua chorando e dizendo que ficou com Jerônimo pelo mesmo motivo que ele ficou com ela na noite em que se embebedou por causa do fim do namoro com Renata. E a coisa fica ainda pior quando Roberta conta que disse tudo à sua irmã e ainda pediu a ela para confrontar Jerônimo, mas ela se negou a acreditar no que ela estava dizendo. Matias lembra que o casamento de sua irmã postiça poderia ter sido evitado, e Roberta avisa que tentou fazer isso de todas as maneiras que pode, mas não conseguiu e lembra: "Eu disse para você convencê-la a desistir do casamento, mas você fez tudo ao contrário e a jogou nos braços do homem que me engravidou." A 171 aumenta mais um pouco a mentira e diz que soube que estava grávida tarde demais e agora não sabe o que vai fazer da sua vida, pois não vai negar seu bebê, que é um anjinho que cresce dentro dela. Enquanto isso, no interior, Carlos passeia com Jerônimo pelos vinhedos e conta que Matilde é apaixonada por ele e está de mau humor por ele ter se casado. Na mansão, Matias tem um ataque de pelanca e, se chamando de burro, destrói um dos cômodos da casa. Gonçalo aparece, perguntando o que o filho descobriu sobre quem é o pai do bebê que Roberta está esperando. O rapaz responde ao pai que a moça não quis dizer nada. Porém, o empresário deixa claro que se o filho for dele, terá que assumir a criança. Enquanto isso, Jerônimo diz a Carlos que não quer que o nome de seu irmão seja mencionado na fazenda, pois não quer que Renata lembre dele. O homem ainda pede ao agrônomo que o ensine tudo o que sabe sobre vinhos, pois quer realizar o sonho de Rafael e tornar os vinhos dele famosos em todo o mundo. Na mansão, o recanto da maldade está em festa. Roberta e a mãe conversam sobre o sucesso do plano, e Josefina avisa a filha que conseguiu convencer Gonçalo de que a gravidez dela é de alto risco. Nesse meio tempo, Gonçalo bate na porta do quarto da filha e Josefina manda a moça começar a chorar antes que o pai entre. Mal o sujeito bota o pé no quarto, ela começa a choramingar, pedindo desculpas por ter falhado com ele e coisa e tal. Porém,
Gonçalo quer saber quem é o pai do filho que ela está esperando. Josefina se mete perguntando se não tinha ficado claro que é Matias, mas o empresário diz que não e aperta a filha para que ela revele quem é o pai da criança. Chorando lágrimas de crocodilo, Roberta diz ao pai que não quer falar sobre o assunto naquele momento e implora para ficar sozinha. E no interior, Álvaro aparece na plantação e, encontrando Alzira, diz que está louco por ela e precisa beijá-la. A moça diz que não pode continuar com aquela situação e se afasta, mas ele vai atrás. Ezequiel aparece bem na hora e avisa a esposa que o filho está com dores na barriga. Disfarçando, o médico fala qualquer bobagem sobre a irrigação das uvas e ainda dá uma receita para melhorar a condição de saúde de Paulinho. Mas o moço fica desconfiado, principalmente quando a mulher disfarça. Renata resolve ligar para o marido e quer saber como ele está. A moça conta que deve chegar à fazenda no dia seguinte e não vê a hora de o ver, pois está com muita saudade dele. Frio e seco, ele simplesmente diz à garota que a espera no dia seguinte e desliga o telefone. Antes de voltar para a casa, o investidor manda Carlos perguntar a Álvaro o quanto ele quer por suas terras, pois está disposto a comprá-las. Na capital, Renata encontra a tia e diz que quer conversar sobre Adriana. Constanza deixa claro que aquele assunto a incomoda e não sabe se pode aceitar a moça. Na mansão, a conversa é a mesma entre Honório e Gonçalo. Honório confessa que sua esposa está com muita dificuldade em aceitar sua filha, mas percebe que o cunhado também está com problemas. Pedindo sigilo, o empresário conta que acabou de descobrir que Roberta está grávida. Regina, por sua vez, comenta com a mãe e Antônio que não gostou de ver Renata sozinha no velório de Ágata e está pensando em ligar para ele para dar uma bronca no amigo. Mas a galera é contra. Nesse meio tempo, Augusto recebe a resposta de Renata à mensagem que ele tinha mandado mais cedo, mas não gosta do que lê. Aurora aparece cheia de amor para dar e ele dá uma patada na moça, mas esquece o celular. A garota aproveita para dar uma bisolhada no aparelho, mas o engenheiro volta e arranca o telefone das mãos da garota. Matias conversa com o cavalo sobre a história de Jerônimo ser o pai do filho de Roberta e das consequências que isso vai ter, enquanto Adriana chora no escuro e manda uma mensagem para o rapaz, pois, se não fosse por ele, não teria aguentado a morte de sua mãe. No dia seguinte, Lázaro apanha Renata no aeroporto e quer saber por que seu marido não foi esperá-la. O rapaz conta que ele apenas deu ordens para que fosse buscá-la e levá-la para a fazenda. Renata pressente que tem algo errado e não consegue descer do carro, e Lázaro acaba ajudando a moça. Na casa, Carlos quer saber por que Jerônimo não foi buscar Renata no aeroporto, e ele diz que não viu necessidade para isso. Furioso, o agrônomo pergunta se o amigo está ficando louco, mas Renata aparece e se pendura no pescoço do marido, enchendo o cara de beijos. Porém, ele a afasta, dizendo que os dois não estão sozinhos. Sem graça, a moça cumprimenta o rapaz, pedindo desculpas por seu comportamento. Carlos dá as boas-vindas e diz que a fazenda se chama A Bonita. Como não sabe de nada, Renata coloca as mãos na cintura e, achando o nome do local maravilhoso, quer saber o motivo e pergunta se houve alguma vez uma bonita. Jerônimo desconversa e manda o capataz levar as malas de Renata para o quarto de visitas. Ninguém entende nada e Renata, assustada, pergunta se os dois não ficarão juntos. Renata, totalmente aturdida com a forma como está sendo tratada pelo marido, pede para conversar em particular com o rapaz e quer saber o que está acontecendo. Furiosa, ela alega: primeiro você me forçou a escolher entre ficar com minha melhor amiga e viajar com você. Depois, você mandou seu capataz me buscar no aeroporto. E agora, manda levar minhas coisas para o quarto de hóspedes. O que está acontecendo? Jerônimo tem resposta certa para cada uma das perguntas da moça, que perde a paciência e quer saber o que é mais importante do que ficar com a esposa com quem está casado há apenas 2 dias. Mas escorregadio que sabonete, o homem apenas explica que tem o hábito de dormir sozinho e nada mais. Mesmo assim, a garota afirma que ele poderia ter contado a ela sobre seus hábitos estranhos antes do casamento e ele simplesmente pede desculpas, garantindo que vai ficar tudo bem. Nesse meio tempo, enquanto passeia pelos vinhedos, Álvaro conta a Augusto que Jerônimo está interessado em comprar suas terras e quer saber o que vai fazer, já que passou a propriedade para o engenheiro em segredo. O médico comenta que a esposa de Jerônimo deve chegar na cidade naquele dia e todo mundo está curioso para saber quem é. Enquanto isso, na empresa, Matias resolve contar ao tio que rolou um sentimento entre ele e Adriana, mas não quer enganar a moça, pois ainda está apaixonado por Renata, apesar de saber que nunca mais vai existir algo entre os dois. Na mansão, Gonçalo vai ver a irmã e dá a ela todo o seu apoio, dizendo que entende perfeitamente a situação,
mas pede a Constanza que pense bem antes de decidir o que vai fazer em relação ao seu casamento e a Adriana. Nesse meio tempo, Daniel resolve contar toda a sua miséria pessoal para a nova chefe, fofocando sobre seu amor não correspondido por Adriana. O moço ainda diz que a moça anda muito próxima de Matias e pode até ser que role alguma coisa entre os dois. Branca resolve dar uma de boazinha e diz que pode ser um bom momento para o rapaz se aproximar de Adriana, que deve estar se sentindo sozinha por causa do falecimento da mãe. E ainda promete dar alguns conselhos para ajudá-lo a conquistar a moça. Na sua sala, Matias não consegue parar de pensar na revelação de Roberta sobre sua gravidez. Alguns segundos depois, Adriana aparece para trabalhar, dizendo que não consegue ficar em casa, e pede que o rapaz a atualize sobre o serviço. O moço manda Adriana falar com Daniel e Branca, assumindo uma postura muito fria com a garota, que nota que algo não tá legal, mas resolve não dizer nada. Enquanto isso, na fazenda, Renata é apresentada aos funcionários e é obrigada a enfrentar o mau humor de Matilde. Porém, acaba encontrando na madrinha da moça um carinho especial, e as duas combinam de falar sobre o cardápio das refeições mais tarde, quando a moça estiver mais familiarizada com os hábitos do local. Carlos convida a esposa de Jerônimo para conhecer os vinhedos. Renata fica animada e diz que vai se trocar rapidinho para acompanhar os rapazes, mas Jerônimo diz que não vai ao passeio. Desconfiado, Carlos pergunta por quê e o homem avisa que está esperando o médico para fechar um negócio com ele. Assim que Renata sai para trocar de roupa, o agrônomo passa uma carraspana no amigo, dizendo que não sabe o que ele está maquinando em sua cabeça imunda, mas ele está sendo não só pouco atencioso, como também muito grosseiro com a esposa. Mas Jerônimo continua em pensamento, achando que Renata era a noiva de seu irmão e se tortura, dizendo a si mesmo que será difícil conviver com a moça, sabendo que Rafael pretendia ser feliz ali, ao lado dela. O infeliz acaba jurando que vai transformar a vida da garota em um inferno e ela não será feliz ali, nem em outro lugar. Na cozinha, Lázaro tenta pôr um pouco de juízo na cabeça de Matilde e a madrinha da moça aproveita para dar alguns conselhos, mas não adianta. Matilde muda de assunto e pergunta a Hermínia se ela reconheceu a patroa, jurando que já viu a mulher em algum outro lugar, mas não sabe onde. Para completar, a moça diz que tem algo de errado no casamento de Jerônimo e acha que o matrimônio não vai durar muito. E enquanto Gonçalo pede à secretária para confirmar sua presença no jantar anual de gala da Fundação de Regina, Renata começa a desfazer as malas, na maior tristeza, vendo o enxoval que preparou para a lua de mel ser guardado sem ser usado. Na capital, Josefina diz a Roberta que comprou umas roupas soltinhas para a filha, que reclama e diz que, com aquilo, vai ficar parecendo uma gorda. A mulher diz para a moça parar de frescura, pois ela vai simplesmente parecer uma grávida e está animada para ser avó. Ela também conta que o marido também está muito feliz com a situação. Roberta avisa a mãe que só está fazendo tudo aquilo por dinheiro, pois não suporta nem Matias, nem o bebê. Josefina deixa claro que a moça não tem escapatória, pois ou ela se casa, ou pode esquecer o herdeiro Monterrúbio. A garota se anima, achando que a mãe está falando sobre se livrar da criança. Mas a mulher explica que não se trata disso, e avisa que os filhos são sempre bons para pressionar um homem. Na fundação, Regina aconselha Constanza a aceitar que a filha de Honório more em sua casa, demonstrando amor ao marido e aproveitando a oportunidade que a vida está lhe dando, de ela finalmente poder curtir um pouco o papel de mãe. Do outro lado da cidade, Honório pede para conversar com Adriana. Na fundação, Constanza resolve ouvir a opinião de César sobre a situação de Adriana, e o rapaz comenta que há coisas na vida que não dá para forçar, pois às vezes é preciso tempo para que tudo possa acontecer, e está convencido de que o amor nasce da convivência. Nesse meio tempo, Selena reclama com Renata que não adiantou nada seu trabalho voluntário para conquistar César, pois o rapaz só tem olhos para Constanza. E é claro que a cabeça pervertida de Roberta já pensa em uma maldade. Ela pergunta à amiga: "O que você acha que meu tio Honório pensaria se soubesse que minha tia tem alguém apaixonado por ela? Isso seria muito divertido. Imagine só, o casal modelo a ponto de se separar. Isso seria uma boa, pois apesar de meus tios jamais se separarem, você poderia aproveitar enquanto minha tia estiver ocupada em salvar seu casamento, para dar o bote fatal no gato. O que você acha?" Nesse meio tempo, no interior, Álvaro chega para a reunião com Jerônimo e conta que aquelas terras não são mais dele. O investidor acaba descobrindo que seu novo sócio é Augusto. Carlos e Renata passeiam pelos vinhedos e a garota se apaixona pela paisagem. Eles acabam encontrando Alzira e o agrônomo apresenta as mulheres.
Renata, com seu jeito autêntico e direto, diz à funcionária que gostaria de saber por que a fazenda se chama A Bonita e Alzira dá todo o serviço, explicando: o nome da fazenda foi escolhido por nosso antigo patrão Rafael em homenagem à sua namorada, que ele chamava de Bonita. Para desespero de Carlos, a verdade vem à tona. Olhando para o agrônomo, Renata comenta que nem o nome do falecido cunhado ela sabia, mas continua tentando descobrir mais, e pergunta a Alzira qual era o nome verdadeiro de Bonita. Porém, a moça diz que o antigo patrão nunca comentou nada a esse respeito e mantinha o nome da namorada em segredo. Alzira continua falando e conta: foi graças a seu Rafael que me tornei encarregada desses vinhedos tão lindos. Sou tipo uma engenheira agrônoma, mas sem o título. Seu Rafael confiava muito nas mulheres, como o senhor Jerônimo agora também parece confiar. Renata vira lentamente e encara Carlos. Na sua testa, passa um neon dizendo: ah, vocês achavam que eu era idiota, né? Em menos de um dia aqui, já tô começando a somar 2 mais 2. Na casa grande, Álvaro tenta se explicar. Augusto toma a palavra e diz que para chegar na sua nova propriedade, é obrigado a passar pela Bonita, lembrando que este foi o acordo que Rafael assinou com o médico. O engenheiro é taxativo e diz que agora as terras são dele e não estão à venda. Bem na hora que Renata e Carlos chegam do passeio a cavalo, Augusto sai da casa. Os dois amigos se encontram e comemoram a coincidência. Renata conta que aquela é sua casa, pois se casou com Jerônimo Linhares. O engenheiro fica sem ação. Na capital, Josefina coloca em prática a segunda fase de seu plano e, fazendo um cheque para o médico, pede a ele que ateste que a medicação que está tomando não funcionou como esperava e a situação dela se agravou. Na fazenda, Carlos fica surpreso com a amizade entre Renata e Augusto e a moça explica que o fazendeiro é cliente da empresa de exportação de seu pai. Álvaro aparece vestido de padre, ou de urubu, também pode ser, e é apresentado a Renata. Com o pé atrás, mas sem comentar a rixa que existe entre Jerônimo e Augusto, Carlos avisa que vai avisar seu amigo que ele e sua esposa já estão de volta do passeio. Sozinha com Augusto, Renata comenta que o clima ficou meio estranho e quer saber o motivo. O sujeito ri e explica que o marido dela e seus empregados o odeiam, por motivos de negócios. Os dois continuam conversando, e a moça quer saber como Augusto sabia de seu casamento e por que ele não respondeu sua mensagem. O fazendeiro explica que sempre presta muita atenção ao que lhe interessa, e triste, diz que acabou se dando conta que ligou para ela tarde demais. Desconfiada, Renata quer saber ao que ele está se referindo, e o sujeito, caindo na gargalhada, esclarece: te liguei tarde demais para conseguir um convite para seu casamento. Ela não acredita muito, mas acaba aceitando a piadinha. Os dois acabam se abraçando novamente, e Augusto se lembra do convite que tinha feito antes, para que a moça fosse ao vilarejo acompanhar a colheita da uva e participar da tradição de amassar as frutas com os pés. Na casa, Jerônimo esvazia sua raiva de Augusto, caminhando de um lado para o outro sem parar, dizendo a Carlos que o engenheiro comprou as terras de Álvaro com segundas intenções. Para piorar, o fofoqueiro metido a macho resolve dar com a língua nos dentes e conta a Jerônimo que Augusto é amigo de Renata. O moço diz que os dois estão conversando na frente da casa e o investidor decide enfrentar a situação pessoalmente. Papo vai, papo vem, Augusto confirma que Renata deixou Matias por Jerônimo e a moça se justifica que se apaixonou pelo sujeito no primeiro dia em que o viu. O engenheiro comenta que espera que a rixa que existe entre ele e Jerônimo não atrapalhe a amizade dos dois, mas o investidor, furioso, aparece do nada e diz que o sujeito não é bem-vindo ali. Porém, Augusto deixa claro que jamais será inimigo de Renata e ainda se despede da moça com um beijo no rosto. Jerônimo, sozinho com a esposa, diz a Renata que não quer vê-la perto daquele cara. Porém, a moça decide não discutir e sai caminhando para a casa, mas afirma: olha, não sei se você sabe, mas você não me proíbe de nada. Jerônimo corre atrás da esposa e tenta explicar que Augusto só quer se aproveitar da situação, pois tinha interesse em comprar a fazenda e os vinhedos. Mas como ele não vendeu, o engenheiro acabou comprando outras terras que ele também queria. A moça tira sarro da cara do marido e pergunta o que tem de errado no que ele acabou de dizer. Pois, até onde ela sabe, isso se chama negócio, e os homens de negócios agem daquela maneira. Sem deixar o marido falar, Renata, furiosa, diz a ele que não gosta que digam o que ela tem ou não tem que fazer, ou defina de quem ela deve, ou não ser amiga. Para completar, ela diz: o lado que conheço do Duran é um lado cavalheiro, educado e decente. Mas Jerônimo, agora com ciúmes, argumenta: cavalheiro?
Se ele fosse um cavalheiro, não teria te olhado como te olhou. Ainda mais sabendo que você é minha mulher. Tome cuidado com Augusto, pois tudo o que ele está fazendo é um jogo duplo com você. Era o gancho que Renata esperava. Rápida no raciocínio, ela questiona o marido e diz: "Ah, é mesmo? E você? Estamos casados há 2 dias e tenho na minha frente um Jerônimo que não conheço. E não estou gostando nada desse Jerônimo." Vendo que a coisa pode sair de controle, Jerônimo abraça a esposa pedindo calma, mas quando ela tenta beijá-lo, ele a evita. Nos vinhedos, Álvaro agarra Alzira de surpresa. Ela manda o sujeito parar, mas ele continua tentando beijar a moça à força. Alzira grita, manda o sujeito se afastar e expulsa o cara da plantação. Nesse meio tempo, na pracinha do povoado, Ezequiel encontra Catarina e tenta saber alguma coisa sobre o marido dela, perguntando se a moça conhece bem a pessoa que é casado com ela. A mulher diz que não conhece muito bem o marido e resolve contar que não está em uma fase boa de seu casamento. Mas, se ela engravidar, vai ficar tudo certo. Nesse meio tempo, Álvaro vai apagar o fogo numa garrafa de cachaça, pois não se conforma com o fora que levou de Alzira. E na fazenda, enquanto Jerônimo se autoflagela com sua vingança contra a mulher errada, Renata toma banho e tenta se consolar, lembrando dos melhores momentos ao lado de seu marido, na sua noite de núpcias, sem entender o que está acontecendo. Já é tarde da noite quando Inês diz a Regina que a secretária de Gonçalo ligou dizendo que a família vai ao jantar de gala, reservando 4 lugares. A fisioterapeuta confessa que não quer ficar perto de Gonçalo, pois fica muito nervosa, e a sócia aproveita para perguntar se o coração da amiga quer mesmo ficar com Antônio. Enquanto isso, na fazenda, Jerônimo tenta puxar uma conversa amigável com a esposa, ao perceber que a moça está sozinha e pensativa. Comentando sobre Adriana, Renata conta que a moça está muito triste com o falecimento de sua mãe, mas acabou encontrando seu pai, que é seu tio Honório. Jerônimo acaba jogando todo o seu charme para cima da garota, e os dois se beijam apaixonadamente. Na fazenda vizinha, Augusto conta a Aurora que a reunião com Jerônimo foi ótima, pois fez o cara de otário, quando comprou as terras de Álvaro. Ele conta que a esposa de seu inimigo número 1 chegou e se chama Renata Monterrúbio, elogiando a beleza e a inteligência da garota. Na capital, Adriana procura Matias para conversar, e os dois combinam de sair naquela noite. E Daniel, morto de ciúmes, não tira o olho do casal. Na fazenda, Renata conta que Adriana e Matias estão juntos, e deseja que os dois sejam felizes. Jerônimo deixa a bola quicando para a esposa fazer gol, e Renata diz na lata do rapaz que ele precisa provar que ela não se enganou ao escolher ficar com ele, e se afastar de toda a sua vida na capital. Mas o moço muda de assunto e desconversa mais uma vez. Nesse meio tempo, Gonçalo chama Matias à sua sala e pede ao filho que o ajude a descobrir quem é o pai do filho de Roberta. O rapaz argumenta que isso é um problema de sua irmã postiça e devem respeitar a decisão de Roberta, pois talvez ela não queira que o tal infeliz assuma a responsabilidade. Mais preocupado ainda, o empresário quer saber do filho se realmente Roberta disse quem é o pai da criança, pois se souber que o sujeito brincou com sua filha, é capaz de acabar com ele. Naquela noite, Roberta recebe uma videochamada de Diego, que quer mais dinheiro para não mostrar a Gonçalo a gravação que tem contra a moça. O jantar termina na fazenda, e Manuela é elogiada por sua comida. Renata pede à cozinheira para lhe ensinar suas receitas, pois não tem muito o que fazer ali, e avisa que vai se deitar, mas espera pelo marido. Quando fica sozinho com Jerônimo, Carlos conta que Alzira disse a Renata que o antigo dono da fazenda era Rafael. O moço fica furioso, mas a situação fica ainda mais complicada quando o agrônomo comenta que Renata perguntou se aquele era o nome do irmão falecido de seu marido, e ele não teve como negar. Só que a coisa fica mais feia quando Carlos revela que Alzira contou que o nome da fazenda foi escolhido para homenagear a namorada de Rafael e revela. Ela não disse nada e ainda ficou super tranquila, como se não soubesse nada sobre esse assunto. Jerônimo não sabe o que pensar. Matias chega em casa e vai ver como Roberta está. A moça reforça a ideia de que está triste por estar esperando o filho do marido de sua irmã. O rapaz explica que entende o fato dela não querer revelar quem é o pai da criança, mas Gonçalo e Josefina acham que o filho é dele e a moça precisa esclarecer aquela situação. A moça concorda em desfazer o mal-entendido, mas pede um tempo para configurar em sua mente suja o que vai dizer para os pais. Ela explica que sua mãe já está chateada com toda a situação e o casamento de Renata. Mas, se disser a verdade, ela vai morrer de desgosto. Dizendo que está desesperada, Roberta pergunta se o irmão postiço tem alguma ideia, e ele diz que a sua vontade é acabar com o infeliz do Jerônimo, mas aquela não é a solução.
A moça, então, pegando na mão do rapaz, promete que vai arrumar uma solução para o estrago, afirmando que o ama muito e, por isso, não podia mentir para ele, e se abraça no coitado do moço, que está entre a cruz e a caldeirinha. Na casa de Constanza, Honório pede à esposa para receber Adriana em sua casa por um tempo. A socialite começa a chorar e diz ao marido que o ama e quer vê-lo feliz, mas, mesmo sem saber o que vai acontecer, ela quer tentar conviver com a enteada. Alguns momentos mais tarde, Matias chega à casa de Adriana, como tinha prometido mais cedo. Dizendo que não pode revelar o que o deixou de mau humor o dia inteiro, Matias revela que está ali para falar deles e acha que se precipitou em beijar a garota. Matias afirma que gosta muito da moça, mas seu coração ainda pertence a Renata e não quer magoá-la. Mesmo assim, Adriana diz ao moço que quer correr todos os riscos, desde que ele fique a seu lado. E na fazenda, Renata está prestes a ter mais uma decepção com o marido. A moça resolve estrear a lingerie nova que comprou e se arruma toda, achando que naquela noite vai descabelar o palhaço. Depois de pronta e perfumada, resolve procurar Jerônimo, dizendo que foi desejar boa noite ao esposo. Cheia de amor para dar, ela enche o cara de beijinhos, mas ele fica duro feito um 2 de paus e rejeita a esposa novamente, amarrando o hobby que ela acabou de tirar e alegando que os dois estão muito cansados. Para completar, ele manda a moça ir embora para seu quarto e descansar, deixando a moça sozinha, sem dar nenhuma explicação. Renata se desespera. Já é tarde da noite quando Álvaro chega em casa e briga com Catarina, que percebe que o marido está bêbado novamente. A mulher diz que não pode continuar casada com um sujeito assim e tenta sair fora, porém, o médico agarra a bordadeira com força e diz que não gosta de ficar falando sozinho. Catarina reage, dizendo que não vai conversar com um bebum, mas o homem, violento, avisa que ela é sua esposa e vai ter que cumprir o seu papel. Percebendo as intenções do marido, a moça tenta fugir novamente, mas o médico a agarra pelos cabelos e, jogando a mulher em cima da mesa, abusa da bordadeira. No quarto de Jerônimo, Renata continua tentando conversar com o marido, que se trancou no banheiro e não responde. Depois de muito tentar, Renata começa a chorar e desiste da noite que sonhou. Em seu quarto, Renata tenta entender o que está acontecendo e se recorda de todas as vezes que Jerônimo foi atrás dela, declarando seu amor. Desesperada e pedindo ajuda a Deus, ela se sente culpada pelo que está acontecendo em seu casamento. No dia seguinte, Renata levanta cedo e avisa Carlos que pediu a Lázaro para encilhar um cavalo. O agrônomo percebe que a moça não está bem, mas o capataz chega com a égua e diz à moça que o nome dela é a Bonita, como a patroa. Renata deixa claro que só quem se chama assim é a fazenda e a égua, afirmando que seu nome é apenas Renata. Preocupado, o capataz comenta com Carlos que achou a patroa triste, mas o agrônomo resolve não entrar no assunto. Jerônimo aparece na cozinha e Manuela pergunta se o patrão quer tomar café. O homem diz que prefere esperar a esposa, mas descobre que a moça saiu bem cedo, a cavalo. Jerônimo vai atrás de Lázaro, que explica que Renata saiu sozinha para montar e deve voltar logo. Carlos aproveita a oportunidade e chama novamente a atenção do amigo, avisando que Renata está triste e, se ele se casou com a moça por causa da vingança, vai ficar muito decepcionado. Durante sua cavalgada, Renata encontra Augusto, que percebe que a moça não está bem. Ele convida a garota para ver como se faz o vinho e a convida para ir até a sua fazenda. Ela topa e os dois resolvem apostar uma corrida. Na casa do médico, Catarina, que passou a noite chorando, manda o marido dar o fora e deixá-la em paz. O sujeito diz não entender porque a mulher está chorando e dormiu toda vestida em outro quarto. Aos prantos, a bordadeira quer saber se o marido não lembra o que aconteceu. Ele nega e quer saber do que a mulher está falando. Catarina, então, revela que o esposo abusou dela na mesa da sala. Assustado, o médico não acredita que tenha feito tal coisa, mas a mulher continua dizendo que ele a forçou a ter relações sexuais na noite anterior, e isso ela jamais vai esquecer. Enquanto isso, na capital, Honório, que já está na empresa, diz a Adriana que Constanza aceitou que a moça fosse morar com o casal. E no interior, Renata conhece toda a fazenda de Augusto, inclusive seus famosos vinhedos. De longe, Alzira observa o casal. O engenheiro, agora, leva a amiga para conhecer sua produção de vinho e explica todo o processo. Renata descobre que Jerônimo não processa a uva, mas a colheita de sua fazenda será de Augusto pelos próximos 3 anos, e explica que a fruta desenvolvida por Rafael é muito diferenciada no mercado, e esse foi um acordo que ele tinha feito com o rapaz, antes de seu falecimento. Se fazendo de boba, a moça tenta tirar o máximo de informações do fazendeiro, e ele resolve agora,
ensinar os fundamentos de um bom sommelier, e avisa que primeiro, para saber se o vinho é bom, é preciso observar sua transparência. Depois, se observa a cor e o cheiro. Ele ainda explica que, por último, o sabor deve ser observado. Ela prova a taça que o homem serviu e adora a bebida. Agora ela quer saber quem é o design dos rótulos das garrafas de seus vinhos e Augusto explica que um dos seus hobbies é desenhar. Aproveitando para se gabar um pouco, Renata diz que também gosta de desenhar e conta que foi ela quem criou a última logomarca da empresa da família. O fazendeiro, então, pergunta se a moça não poderia ajudá-lo nesse sentido, e ela se diverte antes de dar sua resposta, mas Aurora aparece e é apresentada à amiga do engenheiro. A garota, mesmo sendo simpática, faz questão de deixar claro que ela é a namorada do rapaz. Na bonita, Jerônimo começa a se preocupar com a demora de Renata e diz a Carlos que precisam procurar a moça, pois ela pode ter se perdido. O agrônomo explica que a égua de Renata sabe voltar para casa sozinha, mas está curtindo a preocupação do amigo com Renata, pois isso quer dizer que ele se importa. Sem dar pano para manga, Jerônimo manda o rapaz ir buscar os cavalos. E na fazenda de Augusto, Renata descobre que um dos desenhos do amigo retrata a silhueta de Aurora. A moça avisa que precisa voltar para casa e aceita que Augusto a leve até seu cavalo, pois tem medo de se perder. Aurora fica sozinha e, observando os desenhos do fazendeiro, se dá conta que a mulher dos rótulos das garrafas de vinho de Augusto é ela. Nesse meio tempo, na empresa, Branca oferece seu apoio a Adriana, e no interior, Renata chega em casa. Jerônimo quer saber onde a esposa estava, e sua resposta é: estava passeando, não está vendo? Resolvi dar uma volta, já que não tenho nada de útil para fazer aqui. Aliás, não tô entendendo sua preocupação. Por acaso você se importa comigo? Furioso, Jerônimo admite que estava preocupado com ela e Renata diz: ah, bom. Era isso que eu achava antes de me casar com você. Mas desde o dia em que nos casamos, você não tá nem aí para as minhas necessidades, para as minhas emoções. Então eu imaginei que você nem fosse perceber que eu não estava em casa, ou sentir a minha ausência. O moço banca o machão e manda a esposa avisá-lo sempre que for sair de casa, e também que não demore tanto. Mas Renata, com toda a calma, responde: olha só, eu não teria nenhum problema em avisar ao meu marido, se ele fosse uma pessoa que se preocupasse comigo e me desse a devida atenção. Estamos entendidos? Jerônimo volta a afirmar que se preocupa com ela e coisa e tal, mas a moça está de saco cheio das atitudes do esposo e joga na cara dele: sabe de uma coisa? Você diz coisas muito diferentes das suas atitudes. Se você realmente fosse um marido amoroso, estaria agora convivendo comigo, estaria cuidando da lua de mel, estaria compartilhando comigo a vida e esse lugar maravilhoso, e aí sim, saberia onde estou e o que acontece comigo. Com licença. Toma, animal. Matilde leva a fofoca quentinha para a cozinha, dizendo que Renata e o patrão estão brigando de novo. A moça entra de repente na cozinha e Manuela conta o que está preparando para o almoço. Animada, Renata pede à cozinheira que a ensine seus truques na cozinha, e as duas acabam se divertindo com as receitas que Manuela quer ensinar à patroa. Matilde dá mais uma indireta para Renata, e assim que fica sozinha com Manuela, a mulher pergunta por que a empregada não gosta dela. Sem jeito, a cozinheira diz que a afilhada está estressada, pois durante muito tempo decidiu tudo na sua casa. As duas resolvem deixar o assunto de lado e começar a cozinhar. Na empresa, Josefina invade a reunião que está acontecendo e, chorando com uma carta na mão, diz que Roberta saiu de casa e o marido precisa ajudá-la. A infeliz ainda grita para todo mundo ouvir que a filha preferiu fugir a revelar o nome do pai do filho dela e precisa que ele a ajude a encontrar a sua filha, pois a gravidez da moça é de alto risco. Gonçalo tenta conter a esposa, enquanto todo mundo fica olhando o escândalo. O empresário consegue levar a esposa para sua sala, pedindo que Honório e Matias o acompanhem. Adriana pega o rapaz de cantinho e pergunta se ele sabia da gravidez de Roberta. Dizendo que sim, Matias explica que não podia contar a ninguém sobre o assunto. Ele resolve pedir a Adriana que ajude a encontrar Roberta, e a moça lembra que a desaparecida gosta de frequentar o clube campestre, se disponibilizando a ir até o local para ver se descobre alguma coisa. Nesse meio tempo, Jerônimo pergunta a Matilde onde está Renata. A moça conta que a patroa está na cozinha aprendendo a cozinhar e resolve se oferecer para vigiar a mulher. O investidor se ofende e pede que a garota tenha mais respeito, pois está falando de sua mulher. Matilde resolve piorar a situação e leva até a cozinha os lençóis que encontrou no lixo do quarto de Jerônimo. Renata fica sem palavras, enquanto a metida resolve dizer que aqueles lençóis eram novos e tinham as iniciais do casal.
Mas como as letras estão rasgadas, pode ser que seu patrão esteja tentando dizer alguma coisa, já que ela preferiu ficar com a amiga ao invés de acompanhá-lo até a fazenda. Vendo que a coisa tá degringolando, Manuela pega os tais lençóis e diz que conhece alguém que pode serzir tudo e vai ficar perfeito. Mas Renata soma mais uma decepção em seu caderninho pessoal. Preocupada, a moça pergunta à cozinheira se Jerônimo está chateado pelo motivo que Matilde falou, mas Manuela coloca panos quentes na situação e diz que tudo vai ficar bem, pois pode perceber o amor do casal. E na sala de Gonçalo, depois de ler a carta deixada por Roberta, o empresário assegura a Josefina que vão encontrar a garota. A bruaca direciona sua raiva a Matias, que afirma que não é o pai da criança que a moça está esperando. Honório pede que todos se acalmem e tentem pensar onde Roberta poderia estar. Matias conta que Adriana foi ao clube tentar achar Roberta, mas Josefina conta que antes de ir à empresa, ligou para Selena que não sabia de nada, nem mesmo que sua melhor amiga estava grávida. No meio da conversa, o celular da bruaca toca. É Roberta, avisando que já chegou. A mulher disfarça e finge estar falando com Selena. Do outro lado da linha, Roberta conta à mãe que já publicou nas redes sociais o que combinaram e cai na risada, depois de chegar à casa de campo de Selena. Nesse meio tempo, Inês se prepara para doar medula ao filho. Gonçalo, por sua vez, tenta falar com a filha, mas dá na caixa. Ele resolve deixar uma mensagem, pedindo que a moça entre em contato, deixando claro que ela não está sozinha. O empresário decide acompanhar a esposa até a casa, e antes de sair, diz a Honório e Matias que a situação pode afetar a saúde de Josefina. Honório coloca o sobrinho contra a parede e diz que é melhor o rapaz confessar, se realmente for o pai do bebê que Roberta está esperando. Quando Gonçalo está saindo, Beth avisa que Sintra ligou e quer falar com o chefe com urgência. Gonçalo decide passar no consultório do médico antes de ir para casa. Enquanto isso, Carlos explica a Jerônimo como funciona a plantação das videiras e a transformação das uvas em vinho. Alzira aparece, dizendo que tem uns peões querendo falar com o patrão, pois na época da colheita, é normal contratarem mão de obra extra. Empolgado, Jerônimo diz que vai acompanhar Alzira, para ela explicar sobre a colheita. Na capital, Gonçalo chega ao consultório de Sintra e descobre que o tratamento feito em Josefina não deu certo, e o tumor da mulher está crescendo rápido. Ele explica que Josefina não pode viajar, pois podem haver consequências graves, e conta que a mulher do empresário está desenganada. Na capital, Sintra diz a Gonçalo que Josefina tem entre 6 e 8 meses de vida. E na fazenda de Augusto, o engenheiro quer saber onde estão os brincos que Aurora pegou. A moça devolve a joia, perguntando se ele quer que ela use os brincos. Mas o sujeito avisa que aqueles brincos não são para ela, e os dois acabam se desentendendo. Sozinha, Aurora se tortura porque, mesmo com a estupidez de Augusto, continua amando o engenheiro. Na igreja, Catarina, chorando, conta ao padre que na noite anterior, seu marido a violou. E na Bonita, Jerônimo e Alzira se divertem no vinhedo. A moça comenta que o irmão do patrão gostaria muito de ver o interesse dele pelos vinhedos. O investidor aproveita o gancho e pede a Alzira que nem ela, nem os outros empregados, comentem sobre Rafael na frente de sua esposa. A moça acata a ordem, mas avisa que Rafael era muito bem elogiado na cidade, principalmente entre outros fazendeiros, e qualquer um pode falar sobre ele, para Renata, e resolve contar que a moça esteve a manhã toda com Augusto, que parece ser muito amigo dela. Severino vai fazer uma visitinha ao médico da cidade e diz que está sentindo uma profunda indignação, pois não sabe como é possível ele ter abusado de sua esposa. O médico nega, mas o sacerdote explica que encontrou a moça em prantos na igreja. O médico revela que pela manhã, Catarina falou a mesma coisa para ele, mas acha que a moça está totalmente desequilibrada, pois acaba acreditando em suas próprias mentiras e chegou a acusá-lo de ser alcoólatra. Na Bonita, Jerônimo chega em casa enfurecido, procurando por Renata, que continua na cozinha com Manuela. O cara entra feito uma bala e quer saber se a esposa passou realmente a manhã inteira com Augusto. Nesse meio tempo, Josefina liga para Roberta, mandando a filha esperar suas instruções e afirma que, com aquele novo plano, Gonçalo e Matias vão comer na mão delas. E na fazenda, o bicho tá pegando. Renata diz que só vai responder ao marido, se ele mudar seu tom. E da forma como o moço está agindo, parece que ela está sendo acusada de alguma coisa. E furiosa, a moça deixa a cozinha, dizendo que não vai permitir ser tratada daquela maneira. Os dois brigam e depois de muitas acusações, Renata decide responder e diz: "Hoje de manhã,
Eu fui cavalgar sozinha porque meu marido estava em seu quarto, e mesmo eu batendo na porta, ele não me respondeu. Então fui. E no caminho encontrei o Augusto, que por cortesia e educação, me convidou para ir até a sua fazenda, conhecer a namorada dele. Jerônimo diz que não gostou da atitude da moça, mas ela, que não tem mais paciência para as grosserias do marido, responde: "Ah, você não gostou? E do que você gosta, Jerônimo? Se eu faço, tá ruim. Se eu não faço, também tá. Eu acho que você está com ciúmes e isso já é demais." Em seu quarto, sem conseguir conter sua raiva, Renata caminha de um lado para o outro, quando decide ligar para Adriana. A mocinha diz que tem muita coisa para contar, mas no momento está ocupada, pois está no clube, procurando por Roberta, pois ela saiu de casa e ninguém sabe onde a garota está. Preocupada, Renata pergunta por que sua irmã fez isso e descobre que Roberta está grávida, mas ninguém sabe quem é o pai do filho dela e a garota não quer dizer. Nesse meio tempo, Carlos encontra Jerônimo, que está em seu escritório, lambendo o colar com a letra R e a carta que a tal bonita supostamente mandou para seu irmão, terminando o namoro. Ele comenta que no dia de seu casamento, pensou que Renata estava usando aquela joia. O agrônomo diz que pensou que o amigo tinha enterrado o passado, mas pelo visto não conseguiu, e quer saber por que ele está com tantos ciúmes da esposa. Para encurtar a celeuma, Carlos pede ao amigo que explique, de uma vez por todas, o que está acontecendo com Renata. Enquanto isso, a moça liga para a mãe, tentando descobrir alguma coisa, mas Josefina responde monossilabicamente. Renata pergunta se por acaso a mãe não quer falar com ela e a bruaca diz: "É exatamente isso, Renata. Você se casou apesar de tudo. Foi morar longe daqui. Foi uma escolha sua. Então cuide de sua vida e esqueça da gente, pois não queremos mais saber de você. Você nos magoou muito e não queremos mais saber de você. Essa não é mais a sua casa e nós não somos mais a sua família. Então, forme a sua família e nos deixe em paz. No dia em que você se casou, você morreu para mim e para Roberta." Sozinha, a moça se desespera sem saber o que fazer, enquanto no escritório, Jerônimo conta a Carlos que a mãe de Renata confirmou que ela teve um caso com Rafael e só brincou com os sentimentos do moleque. O agrônomo, indignado, pergunta ao amigo por que ele se casou, se sabia de tudo isso, e o rapaz se justifica, dizendo que esperava que ela confessasse tudo, olhando nos seus olhos. Carlos quer saber o que vai acontecer se a moça não confessar. Cheio de ódio, Jerônimo diz: "Ela vai ter que confessar. Eu vou levá-la até o limite, e ela vai ter que confessar." Preocupado, o agrônomo quer saber o que vai acontecer depois, se ela confessar tudo e aproveita para jogar na cara do investidor que ele só se casou por vingança, mas também não suporta ficar longe da esposa e saber que ela possa ser de outro homem. Jerônimo explode e confessa que seu amor por Renata é igual ao ódio que sente por ela. Mais preocupado ainda com as revelações que acabou de ouvir, Carlos alerta Jerônimo que, se ele continuar com aquelas atitudes, a situação, com certeza, vai acabar muito mal. Na cozinha, Manuela dá uma bronca em Matilde e manda a moça se comportar, se não quiser se meter em problemas. Enquanto isso, no hospital, Isidro aparece e conta aos amigos que sua esposa já está em recuperação e provavelmente terá alta no dia seguinte. Inês chega ao quarto e conta ao filho que está bem e, se der tudo certo, o garoto receberá o transplante em 15 dias. Na fundação, Constanza fala com o marido ao celular, enquanto César presta atenção na conversa. Ao desligar o telefone, Constanza avisa que precisa ir à empresa do marido e quer saber se o rapaz não tem outros compromissos além de ficar perambulando pela cozinha do centro. César toma coragem, engata a primeira e declara: "Desde que você veio para cá, me perco no tempo, as horas passam voando e nem me dou conta. Afinal, nós temos uma amizade muito bonita, não é verdade? Quer dizer, pelo menos eu acho que temos confiança para dizermos um ao outro tudo o que pensamos." A mulher resolve contar que não aceitou os conselhos do amigo, pois acabou aceitando a presença de Adriana em sua casa. Logo, Honório merece que ela pelo menos tente realizar o desejo do marido. E César segura a mão da socialite, dizendo que ela é uma pessoa muito nobre e deixa a mulher sem chão. Na empresa, Branca continua dando em cima de Honório veladamente. Agora ela decide ajudar o chefe na empreitada de preparar melhor Adriana para os negócios. Branca resolve perguntar se a moça é filha do tiozão, e ele se surpreende com a perspicácia da nova diretora da empresa. Branca estende a mão, mas à esquerda. Honório não entende muito bem o gesto, mas depois de alguns segundos, o inocente acha que é apenas um cumprimento para selar o pacto entre os dois. Só que não era bem isso que a mulher estava insinuando. Enquanto isso, em Cuernavaca,
Diego aparece na casa de campo de Selena para encontrar Roberta. Rindo da cara do sujeito, a moça esclarece que só disse que, se ele tivesse urgência do dinheiro, fosse até lá buscar. Mas ele diz que tem mais urgência é no cargo que ela prometeu, pois precisa provar a seu pai que pode ser um homem de sucesso e responsável. Roberta avisa que dentro de um mês ele terá notícias sobre o tal cargo e o moço deixa claro que este é o último prazo que ele dá a ela, ou todo mundo vai ficar sabendo quem ela realmente é. Adriana volta para a empresa e conta a Matias que não conseguiu descobrir nada sobre Roberta. O rapaz, então, decide revelar que Josefina acha que o pai do filho de sua irmã postiça é ele. Nesse meio tempo, como a casa está vazia e não tem ninguém para atormentar, Josefina resolve ir até a cocheira para descarregar na égua de Renata. Porém, antes que ela decida o que vai fazer com o animal, Gonçalo aparece e quer saber o que ela está fazendo ali, pois a mulher nunca esteve no estábulo, muito menos com a égua de Renata. Obviamente, a infeliz torce a história e diz que estava ali rezando por Renata para que ela seja feliz e também por Roberta, pois quer que a filha volte logo para casa. Gonçalo pede que a esposa fique tranquila, e ela, colocando mais uma etapa de seu plano chamado Como Ser o Pior Diabo da Face da Terra, diz ao marido: "Estou muito preocupada e não ando me sentindo bem. Acho que é a medicação que o Sintra me receitou. Eu vou até o consultório dele para ver se ele troca." E o coitado do empresário, totalmente enredado nas mentiras da bruaca, a pega pelos ombros com carinho e revela que está vindo do consultório do doutor. Gonçalo conta que Sintra disse que o tratamento não funcionou, e Josefina começa mais uma atuação gritando: "Meu Deus, não! Eu não quero morrer! Ainda mais agora que as minhas filhas precisam tanto de mim!" E na mansão, Gonçalo só consegue dizer à esposa que promete ficar com ela até o fim. Josefina continua sua atuação e pede que o marido não conte nada às suas filhas. Fazendo cara de coitada, a megera manipuladora diz: "A minha Renata está longe, e saber que estou doente pode afetar o casamento dela, que é muito recente. E a Roberta, minha pobre Roberta, grávida, sozinha, e sem a proteção de um homem. Por favor, meu amor, promete que não vai contar nada, tá? Só peço a Deus que eu ainda esteja aqui para conhecer o nosso neto." No interior, o clima na fazenda está cada vez pior. O almoço termina e Carlos avisa que vai à cidade comprar algumas coisas. Renata quer ir junto e conhecer a igreja, mas pergunta ao marido se isso não vai incomodá-lo também. Sem graça, ele responde que não, e vendo que o caldo vai entornar, Carlos se retira, dizendo que espera a Renata lá fora. Enquanto isso, a moça pede a Jerônimo que a acompanhe, pois quer lhe dizer uma coisinha. Sozinha com o esposo em seu quarto, Renata é direta e reta. Ela conta ao marido que Roberta está grávida e quer saber se o bebê é dele. Roberta liga para o pai, dizendo que está bem e ele não precisa se preocupar. O homem diz que ela precisa voltar para casa, mas a moça, seguindo o plano da megera progenitora, diz que não está disposta a enfrentar aquela gravidez sozinha. Gonçalo insiste que a criança tem um pai e ela precisa dizer quem é, pois o sujeito precisa assumir a responsabilidade. A moça confirma mais uma vez: se seu pai quer mesmo que ela diga a verdade, doa a quem doer. Diante da confirmação de Gonçalo, a moça pede ao pai que Matias ligue para ela, pois, antes de qualquer coisa, precisa falar com ele. Em Enseada, Jerônimo jura para a esposa que não dormiu com Roberta, e entre os dois não houve nada. Mas Renata, que já está com o pé atrás, quer saber se o marido tem certeza do que está dizendo. Jerônimo se dá conta que alguma coisa está acontecendo entre o casal e quer saber por que a moça desconfia dele. Renata confessa o seguinte: "Bom, talvez porque eu encontrei um Jerônimo que não conhecia. Talvez tenha me casado com você muito apaixonada, sim, mas talvez rápido, e sem te conhecer direito." O sujeito não baixa a crista e pergunta se a moça está arrependida de ter se casado. Ela responde simplesmente: "Não, ainda não. E você?" "Bom, eu pergunto porque antes você não tinha dúvidas e algo aconteceu. Alguma coisa mudou entre nós dois e eu não consigo entender. O que houve? Por que depois da nossa noite de núpcias você mudou tanto? Eu pensei que você me amasse como eu te amo." Jerônimo confirma seu amor pela esposa e aí mesmo que ela fica mais confusa. Agora Renata quer saber por que cargas d'água ele a rejeita, se diz que a ama. A moça chega a perguntar se por acaso ele está se vingando dela porque ficou no enterro da mãe de Adriana. Ele diz que não, e ela continua o questionamento. "Então, por que você jogou fora os lençóis que estavam bordados com as nossas iniciais? O que foi que te fiz? Sua atitude me dói muito, mas se você me disser, eu acho que posso entender. Me fala."
Do lado de fora, Matilde comenta com Carlos que acha que o casamento do patrão está indo por água abaixo. Mas, na verdade, no escritório de Jerônimo, Renata está implorando para o marido por as cartas na mesa. Chorando, a moça pergunta: "O que houve? Alguém da minha família falou alguma coisa? Foi a minha mãe? Foi a Roberta? O que está te fazendo duvidar de mim? Me pergunte o que você quiser. Eu prometo que vou dizer a verdade, mas me diz o que é." Vendo que o marido não responde, Renata resolve confessar: "Olha, Jerônimo, eu te amo, como jamais amei alguém. Mas se você não sente o mesmo, se você não me ama, se eu não sou o que você esperava, tenha coragem de dizer, para que não continuemos nos magoando. Eu volto para minha casa e chega." Vendo que a coisa é séria, Jerônimo argumenta que os dois acabaram de se casar, mas Renata deixa claro que isso não importa, e ainda conta que sua família não quer saber dela, porque escolheu ficar com o rapaz. Dizendo que não sabe se sua família tinha ou não razão em se opor ao casamento, Renata esclarece que ela se casaria com ele novamente, pois é o homem de sua vida, mas é capaz de entender se ela não significa o mesmo. Sendo bastante objetiva, mesmo com o coração apertado, Renata propõe que os dois terminem o casamento imediatamente, e cada um que siga seu caminho. Mais uma vez, Jerônimo não responde. Catarina aparece nos vinhedos procurando por Alzira e diz que precisa da ajuda da moça. A bordadeira pede para ficar na casa da amiga por alguns dias, pois brigou com o marido e não quer estar em casa quando ele voltar. A agricultora quer saber o que aconteceu, mas a mulher começa a chorar. Vendo que a situação é séria, Alzira dá as chaves para a amiga e avisa que vai mais tarde, pois ainda tem trabalho a fazer. Enquanto isso, Jerônimo acaba cedendo e beija a esposa, mas diz a ela que tudo o que ele quer é a verdade. A moça continua sem entender, mas pergunta que verdade é essa que ele tanto quer saber. Mais uma vez ele desconversa, se oferecendo para levar a esposa na igreja, mas quando abraça a mulher, os mesmos pensamentos cruzam sua cabeça e ele continua acreditando na sua vingança. Constanza chega à empresa do marido e descobre o bafão sobre Roberta. Ela comenta que Josefina deve estar arrancando os cabelos do fiofó com pinça de fazer sobrancelha com aquela situação, pois sempre defendeu a filha como a moça perfeita. Indignada, Adriana confessa que o que mais incomoda, na verdade, é Josefina achar que Matias é o pai do filho de Roberta, sem ter nenhuma prova. Matias, que está na sala também, arregala os olhos para a moça, sem acreditar que ela revelou esse segredo. No meio da conversa, o rapaz recebe uma chamada de seu pai, avisando que Roberta quer falar com ele. Imediatamente, Matias liga para a irmã postiça, que diz que já tomou uma decisão. Ela pede ao rapaz que vá ao seu encontro no dia seguinte, e aí vai contar tudo. O moço diz que vai naquele instante ao encontro dela, mas a vigarista, chorando, avisa que está esgotada e não tem forças para nada, pois chorou o dia inteiro. E no interior, Jerônimo aparece de mãos dadas com Renata. Ele avisa Carlos que vai levar a moça à igreja e depois dar uma volta, pedindo a lista de compras que o agrônomo preparou. Matilde belisca Carlos, que elogia o casal, e os dois apostam se Jerônimo e Renata vão voltar brigados, ou não. No clube, Selena vai encher o saco de César, e se achando a última bolachinha recheada do pacote, diz ao moço que ele poderia tê-la convidado para nadar. Vendo o desinteresse do rapaz, Selena resolve apertar o moço, que confessa estar afim de Constanza, mas deixa claro que sabe respeitar os limites, pois ela é uma mulher casada. Na empresa, a socialite pede para falar a sós com Adriana, e no interior, Aurora aperta Augusto para saber para quem eram os brincos. Como o fazendeiro desconversa, a moça diz que quer ser amiga de Renata e quer organizar um almoço para os 4. Porém, o engenheiro avisa que gosta muito da presença de Renata em sua fazenda, por ser amiga dos dois, mas, se Linhares comparecer, ele estará pisando em seu território. E Aurora, conhecendo o energúmeno como conhece, entende perfeitamente o recado e diz que vai organizar tudo. No centro do vilarejo, Renata comenta que o lugar é mesmo lindo e agora entende porque o falecido cunhado se apaixonou pelo povoado. Ao ouvir falar de Rafael, Jerônimo muda novamente de atitude e diz que precisa comprar as coisas que Carlos pediu e passa para buscar a moça, mais tarde na igreja. Renata enche o cara de beijinhos e o convence a tomar um sorvete, mas continua com a mesma impressão do envolvimento da esposa com seu irmão. Matias chega em casa e diz que Roberta está desesperada. Gonçalo especula e pergunta ao filho se Roberta estaria escondendo o nome do pai de seu filho, por ele ser casado. Josefina escuta tudo escondida. O empresário manifesta mais uma das suas preocupações e confessa ao filho que pensou na possibilidade de Roberta querer se desfazer da criança, e isso ele não vai permitir.
Matias tenta acalmar o pai, mas Gonçalo desabafa, dizendo que tem mais uma coisa que o está deixando de cabelo em pé, e conta que Josefina foi desenganada pelo médico. Sem saber o que fazer, o empresário implora ao filho que o ajude a realizar o último desejo de Josefina, que quer morrer com sua filha e neto ao lado dela. Do outro lado da porta de vidro, a infeliz se satisfaz ao saber que seu plano está dando mega certo, até agora. Branca encontra Honório ansioso no corredor da empresa e quer saber o motivo. Ele explica que sua esposa está conversando com Adriana, pela primeira vez, e muitas coisas devem começar a acontecer a partir daí. A mulher não perde a oportunidade e comenta que o homem é extremamente inteligente e habilidoso. Por isso, vai saber lidar com qualquer situação. Novamente ela dá a mão ao chefe e o convida para um café em sua sala. Daniel vê a cena e fica curioso. Na sala do marido, Constanza tenta se entender com Adriana, mas a moça deixa claro que sabe que é uma filha imposta do dia para a noite e também não se acostumou a ver Honório como seu pai. Adriana ainda conta que sempre respeitou a decisão de sua mãe de não ter falado nada a ela sobre o pai, nem ter revelado sua gravidez ao antigo namorado, porque achou melhor assim. Satisfeita, Constanza comprova que o marido e Renata tinham razão, pois Adriana é mesmo uma moça muito especial. Adriana deixa claro que vai topar morar na casa do pai, pela memória de sua mãe, que queria isso, mesmo sabendo que não será fácil. Na sala de Branca, Honório se mija de tanto rir das piadas da mulher. Ele elogia o talento da colega, que aproveita a bola pingando e diz que também é boa em muitas outras coisas. Enquanto isso, Antônio mostra a Regina a casa que escolheu para os dois morarem depois de casados. Esperto, o homem acha a solução perfeita para se livrar da sogra e explica que decidiu comprar aquele imóvel, pois fica perto da atual residência de Regina, e assim, Carla terá duas opções, ou morar com eles, ou continuar na casa em que vive há anos. Consternada com a rápida evolução de sua relação com Antônio, Regina não gosta da pressão e diz que não sabe ainda o que decidir, pois não tinha pensado na mudança de casa depois do casamento. E no interior, Álvaro chega em casa procurando pela esposa e com um buquê de rosas, achando que aquilo vai apagar a safadeza dele na noite anterior. Ele procura por todos os lados pela mulher, mas não a encontra. Enquanto isso, Alzira chega em casa e pega a Catarina brincando com Paulinho. O garoto pede para brincar no quintal e a mãe aproveita para ficar sozinha com sua hóspede. Alzira quer saber se Álvaro bateu na esposa e a mulher, apavorada, conta que foi algo muito pior. Na pracinha da cidade, Ezequiel conta a Álvaro que Catarina saiu de casa e pediu asilo à sua família. Assim que sabe onde sua amada está, ele sai correndo. Quem também corre pela cidade é Álvaro, que procura pela mulher, mas não consegue encontrar. E enquanto Jerônimo e Renata passeiam como dois namorados pelas ruas do povoado, Catarina conta a Alzira o que aconteceu. Lázaro aparece, mas a agricultora diz que a moça não está ali. O capataz não acredita e joga na cara da mulher que foi o Ezequiel que disse que sua namorada estava ali e entra como uma bala, porta adentro. Indignado, Lázaro consegue encontrar a moça, que chorando pede para ele ir embora. Porém, o rapaz jura que não arreda o pé até saber o que aconteceu. Mas Álvaro aparece, e bancando o macho, engrossa a voz, e avisa a seu rival que aquilo não é assunto dele. Lázaro enfrenta o médico e o desafia a dizer o que aconteceu para que sua esposa decidisse sair de casa. O doutor tira o chapéu e resolve acusar a mulher de estar louca. Lázaro perde a paciência e mete a mão na cara do médico. Os dois brigam ali mesmo, no meio da sala, e ao que parece, dá uma surra no bebum. No centro da cidade, Renata trata de conseguir todas as informações que pode sobre o passado de Jerônimo, com o padre Severino. Se oferecendo para ajudar a paróquia, ela pede ao sacerdote que sempre entre em contato quando precisar e aproveita para perguntar se o religioso está há muito tempo na cidade. Sorrindo e agradecendo a nova filha de seu rebanho, o religioso diz que está na cidade há muitos anos e conhece quase todo mundo que mora ali. Porém, esse não é o caso de Jerônimo, que se mudou há pouco tempo para a cidade. No entanto, Severino deixa escapar que conhecia muito bem Rafael, irmão do esposo da garota, e gostava muito dele. Conversa vai, conversa vem, Severino conta que Rafael tirou a própria vida em sua fazenda, por ter sido rejeitado por uma mulher com quem ele iria se casar e a quem o rapaz chamava de bonita. Do outro lado da pequena localidade do interior, Catarina consegue apartar a briga e pede que Lázaro vá embora. Álvaro, depois de tomar a maior surra, ainda se acha o rei da cocada e diz ao capataz: "Você não está ouvindo o que minha mulher está dizendo? Vá embora. Eu e ela temos muito o que conversar." Mas a moça, chorando,
manda o marido ir embora também, pois não quer falar com ele. Álvaro diz que Catarina não tem o poder de mandar nele, e Alzira se irrita, expulsando os 2 marmanjos de sua casa. Ezequiel aparece, depois do bafão, e Lázaro pede desculpas ao amigo pela confusão. Álvaro tenta enrolar, mas Alzira deixa claro que nem ela, nem Catarina querem ver o sujeito, nem pintado de ouro. Na igreja, Renata continua catando tudo o que pode e o padre resolve contar toda a história. Severino lembra que Jerônimo chegou à cidade um dia depois do enterro de seu irmão, que tinha uns 27 anos, e por isso, quis vender aquela fazenda e voltar para o exterior. Renata não consegue juntar o A com o B e perceber que o Rafael de quem estão falando é Rafael Gutierrez, seu amigo e antigo colega de trabalho. A moça continua especulando, até que descobre que a tal moça, namorada de Rafael, que se chamava Bonita, além de sua fazenda, era o sonho do rapaz. E o local lembrava a morte do irmão e, para Jerônimo, isso era muito doloroso. Porém, o investidor resolveu não vender a propriedade, para salvar o emprego de todos os seus empregados. Confundindo tudo, Renata acha que o mau humor e as grosserias do marido são por causa da dor que ele sente de estar morando no lugar onde a tragédia aconteceu e não sabe como lidar com isso. Nesse meio tempo, Aurora e Augusto encontram Jerônimo do lado de fora da igreja, esperando por Renata. A garota convida o fazendeiro para almoçar em sua casa, e Augusto justifica o convite, dizendo que Aurora acha que pode ser uma boa amiga para a nova moradora da cidade. Renata aparece, e o casal começa a lambeção de quem é recém-casado. Augusto se enoja com a cena e não faz questão de esconder. No fim de tudo, eles resolvem aceitar o convite para o almoço. Na capital, Honório e Constanza acompanham Adriana até sua casa para ajudar na mudança da mocinha, que diz que acha que se precipitou e não pode deixar aquela casa, assim, tão rapidamente. Constanza entende a moça, mas diz que sua casa está de portas abertas para recebê-la quando ela se sentir pronta. Pela primeira vez, Adriana chama Honório de papai e Constanza ouve. Na empresa, Branca fofoca com Daniel e conta que Adriana vai morar com Honório, que na verdade é pai dela. Ao saber que Adriana deve assumir um cargo executivo na empresa, o rapaz reclama que agora mesmo é que a moça não vai dar bola para ele. Mas Branca o surpreende, propondo que os dois unam força e se tornem os assistentes indispensáveis para Honório e sua filha, pois assim poderão manter o controle do que acontece na empresa. Já é quase hora do jantar quando Renata e Jerônimo chegam em casa como 2 pombinhos apaixonados. O moço pede a Matilde que avise a cozinheira para preparar algo especial para o jantar, enquanto ele toma banho. Carlos comemora e diz à empregada que ganhou a aposta, pois seu amigo e a esposa chegaram em casa muito felizes e apaixonados. O agrônomo resolve cobrar a aposta e diz que quer que Matilde a leve para dançar naquele sábado. Só que a garota avisa que, naquelas bandas, é o homem quem convida a mulher para sair. Carlos diz que, como ganhou, quer que ela o convide e ainda o ensine a dançar. Em seu quarto, Renata se engana, acha um monte de desculpas sobre a atitude do marido e ainda agradece a Deus por ter descoberto tudo. Só que a coitada não sabe da missa, a metade. Em seu escritório, Jerônimo conta a Carlos sobre seu passeio com Renata e diz que sentiu uma necessidade enorme de levar a moça à igreja, pois estava com pela. Ele conta que ficou muito triste por ver a mulher naquele estado por causa da rejeição da mãe e por saber que agora, Roberta apareceu grávida, não se sabe de quem. Fixado na ideia de que Renata era a noiva de Rafael, Jerônimo acha que a esposa parece ser 2 pessoas, uma que sacaneou seu irmão e outra que sofre com a rejeição da família. Carlos completa e afirma que a moça também deve estar sofrendo com a rejeição e o desamor do marido, sugerindo que ele pegue a versão boa de Renata para se dedicar como esposo. Augusto e Aurora chegam em casa, e a moça comenta que ficou feliz que o casal vizinho tenha aceitado o convite para o almoço. O engenheiro pergunta se a garota não percebeu que Renata estava triste, mas Aurora fala sem parar e diz que a única coisa que viu foi um casal apaixonado. Augusto se irrita, começa a gritar, e manda Aurora preparar tudo, pois quer que o dia seguinte seja simplesmente perfeito. Nesse meio tempo, Lázaro chega em casa com a cara toda arrebentada, e enquanto Matilde faz os curativos, ele diz que precisa descobrir por que Catarina saiu de casa. Hermínia diz que precisa falar com a bordadeira, para cerzir os lençóis do patrão, e aproveita para descobrir o que aconteceu. Álvaro, por sua vez, vai ver o padre, e convence o sacerdote a fazer com que Catarina volte para casa, alegando que sua esposa sofre dos nervos e, se ele não tratá-la, a mulher vai acabar enlouquecendo. Na capital, Gonçalo tenta ser gentil com a vigarista da esposa e leva o jantar para ela no quarto.
O empresário comenta que Matias vai ver Roberta no dia seguinte e Josefina pede para falar com o rapaz. Gonçalo diz que o filho não está em casa, pois foi ver Adriana, e revela que a garota é filha de Honório. Do outro lado da cidade, Carla tranquiliza a filha, dizendo que não pretende morar com ela, depois do casamento, pois ainda pode se virar sozinha e, quando não puder, quer ir para um asilo. Mas Regina está cheia de dúvidas e admite que Gonçalo já ocupa um lugar em seu coração. Antônio, animado, fecha a compra da casa. E do outro lado da cidade, Constanza conta a César como foi seu encontro com Adriana e a história dela ir morar na sua casa. O rapaz quer saber como ela está se sentindo. A socialite estranha a pergunta e revela que seu marido não a questionou sobre isso, mas se sente estranha e na expectativa. Honório chega em casa e percebe que a mulher estava ao celular com o rapazola do centro de Regina. A mulher aparece no quarto e o empresário comenta que percebeu que ela e César se tornaram bons amigos e ela diz que sempre é bom ter outro ponto de vista, principalmente de alguém mais jovem. Enquanto Constanza tira a maquiagem no banheiro, Branca resolve trocar mensagens com Honório e inventa que ainda está no escritório, mas na verdade está em casa, chorando. A maluca resolve convidar o empresário para jantar, mas ele declina do convite e diz que está em casa com sua mulher. Nesse meio tempo, Jerônimo aparece no quarto de Renata, que pede ajuda ao marido para fechar o vestido e quer saber se está bonita. O idiota resolve dizer que ela está linda e agrada muito a ele, como também a muitos outros homens. E não é à toa que ela teve muitos pretendentes. A moça está tão cega de amor que leva a história na brincadeira e nem percebe o que o marido está insinuando. Achando que está tudo bem, Renata conta que estava muito confusa com a situação, mas finalmente entendeu o mau humor e a frieza do marido, pois descobriu que o irmão dele tirou a própria vida por causa da rejeição de uma mulher. Jerônimo, pela primeira vez, concorda com a moça e ela aproveita para dizer que, na verdade, a tal mulher foi responsável pela morte de Rafael indiretamente, pois foi o rapaz quem puxou o gatilho, mas gostaria muito de saber quem ela é. Finalmente, o investidor resolve abrir o jogo e diz: "Então, por que você não me conta, Renata? Eu quero que você me diga o que houve com meu irmão. Fala pra mim." Na capital, Matias se despede de Adriana, dizendo que pode levar algumas coisas da moça para a casa de seus tios. Durante a conversa, Matias descobre que a garota contou sobre a gravidez da Roberta, mas o moço fica apavorado, avisando que as duas irmãs não podem se falar. Papo vai, papo vem. Adriana descobre que Matias não conseguiu deixar de amar Renata, e por falar na moça, ela está tentando entender sobre o que o marido está falando, e pergunta como ela saberia quem é essa tal de bonita, alegando que não conheceu o cunhado e muito menos sua namorada. Jerônimo conta que a tal mulher é da capital e de boa família, como ela, mas enganou seu irmão, dizendo que seria capaz de deixar tudo para trás por causa dele, mas foi mentira, e Rafael jamais foi suficiente para ela. Renata alega que mulheres assim existem em qualquer lugar, e o moço coloca para fora toda a sua raiva dizendo que essas mulheres não têm sentimentos. Renata se justifica e diz que achou que se o marido falasse sobre o assunto, poderia se sentir aliviado e coisa e tal, mas o moço continua gritando, sem nenhum controle. Renata enfrenta a situação e pede para ele pôr tudo para fora de uma vez, mas o sujeito se cala e deixa a esposa ainda mais desconfiada. Enquanto isso, Álvaro vai pedir penico para Augusto, dizendo que Ezequiel e Alzira levaram sua esposa para morar com eles e quer que o fazendeiro impeça. O engenheiro quer saber se Catarina está lá contra a sua vontade, mas o médico explica que não, porém a bordadeira está louca e inventando histórias, dizendo para todo mundo que ele bebe muito e abusou da moça. Augusto quer saber se o médico fez mesmo isso, mas ele tenta escapulir da saia justa e diz que não interpreta a coisa daquela maneira e às vezes existe a necessidade de se domar as mulheres indomáveis. Para piorar, ele ainda diz que está seguindo o exemplo do amigo, pois já viu como ele trata a Aurora. Augusto incorpora o demônio e, pulando da poltrona, grita para o médico que jamais abusaria de uma mulher e completa: "Eu posso até ser grosseiro, conquistar e dominar uma mulher, mas eu jamais a pegaria à força. Dessa vez eu vou te ajudar, mas se repetir isso, não venha choramingar no meu ombro. Boa noite." Na bonita, Renata desce e pergunta a Matilde sobre Jerônimo. A moça, sendo grosseira, diz que o patrão pediu para levar café para ele no escritório e avisou que não vai jantar, mas resolve desafiar a mulher que quase explode com a empregada. Porém, é impedida por Carlos. Sem entender nada, Renata pede ao agrônomo que explique o que está acontecendo, pois ela não está entendendo nada.
Indignada, a moça quer saber como Jerônimo consegue passar do homem mais encantador do mundo para o mais repulsivo em frações de segundos. Carlos explica que é difícil falar do sujeito, pois ele é seu melhor amigo. Renata implora para saber qual é a de Jerônimo e chega a sugerir que o camarada é bipolar, pois não é normal uma pessoa se comportar daquela maneira. Nervosa, a garota conta que conheceu o padre Severino quando foi à cidade, e o sacerdote contou tudo sobre a morte de Rafael, da qual ela não sabia absolutamente nada, e pensou que talvez essa pudesse ser a razão das mudanças de humor do marido, mas viu que não. Renata conta que Jerônimo pergunta coisas a ela que não entende, e também sobre a tal de Bonita, que nem sequer conhece. Carlos resolve perguntar se realmente a moça não conhece a Bonita. Sentando novamente na mesinha de centro, Renata jura que não conheceu nem o falecido cunhado, e por isso não poderia conhecer a namorada dele. Do nada, Renata tem a ideia de ver uma foto do irmão de seu marido, pois tem certeza de que naquela casa deve ter uma, e Carlos se apavora. No escritório, Jerônimo resmunga que a esposa vai acabar deixando ele louco. Carlos dá uma desculpa e diz que não há fotos de Rafael na casa, pois Jerônimo sumiu com todas. Com toda a paciência, a moça resolve explicar para Carlos como está se sentindo e diz que Jerônimo a trata como se fosse a tal Bonita. Confusa, Renata confessa que acha que o marido a culpa de alguma coisa que ela não sabe o que é. A moça implora para o agrônomo dizer pelo menos o nome dessa tal mulher, pois assim pode descobrir mais sobre ela, e implora pela ajuda do rapaz.